Mas aí, vamos lá, cara. Aí o próximo ponto... O próximo ponto é assim, continuamos na Amazônia. Sim. Só que a gente vai puxar... Quando será que isso começou? Qual é a origem desse fenômeno que acontece lá hoje? Isso foi 2014, 2016 e agora 2024. Então é ontem. E aí a gente volta para a Operação Prato, onde eu mostrei o Grande Holanda, o Brigadeiro Protásio. Esses são documentos. Operação Prato foi uma operação que aconteceu na Amazônia, no estado do Pará, principalmente. Numa época em 77, em que um fenômeno atingiu pessoas com raios luminosos iguais no Acre, nos estados principalmente Maranhão e no Pará. Pegou praticamente todas as cidades litorâneas e algumas do interior, atingindo feixes luminosos nas pessoas, queimando as pessoas e com mais gravidade do que foi lá no Acre. E aí tem desenhos feitos pelos militares, os desenhos que o Sargento Flávio fazia, né? Alguns desses desenhos mostram naves iluminadas com seres dentro. Com seres dentro, é. E essa, por exemplo, o raio saía daquela pontinha onde tem a luz vermelha ali escrita ali, a pontinha do objeto, daquele caninho ali, né? Uhum. E o objeto se movia de forma maluca, né? Como ele mostra ali no desenho, aí tem horário, local onde apareceu, etc. Ali tá o ano, 12 de outubro de 77. E tem as luzes também, que parte os militares registraram, parte eles aprenderam dos fotógrafos da época, dos jornais. E lá do estado do Pará e outros jornais da época, e viraram acervo militar também. Sim. Então, pode seguir pro próximo aí, que aí agora tem um... Aí tem os desenhos aí dos militares também, dos objetos, eram vários tipos de objetos que apareciam, desde discos voadores até formatos de balão, formato de arraia, bola de futebol americano, mais um outro formato de disco, meio cônico, enfim, vários objetos diferentes, eram cerca de 9 formas diferentes que apareceram lá nesses casos durante a Operação Prato. E aí o primeiro Comar lá em Belém que cobriu tudo isso. Pode seguir? E aí a Aurora, uma das vítimas, aí como é que essa luz vinha? Ela vinha, atingia a pessoa e por essa luz era coletada a pele. Olha que coisa louca, né? Vem uma luz, atinge, te anestesia e ao mesmo tempo raspa a pele, arranca e volta por essa luz. Isso acontecia lá. Leva a matéria. Leva a matéria pela luz. Então, essas pessoas, o que acontecia? Vinha uma luz ou uma nave e jogava essa luz nas pessoas e a Força Aérea documentou tudo isso. O problema maior é o que acontecia depois. Depois que essa luz vinha, as pessoas tinham uma espécie de... eram afetadas mentalmente, tinha uma espécie de controle mental. A Aurora, por exemplo, vivia a todo tempo essa luz vermelha na cabeça dela, que afetou ela. E as pessoas tinham sonhos às vezes, e às vezes coisas mais graves, como a próxima imagem aí. Eu visitei essa família lá no Pará, no interior do Pará. E essa família, uma das atingidas, que foi a Silvia, ela recebe esse feixe luminoso e ela tem uma sequela permanente. Ela vira uma pessoa com deficiência, se torna uma pessoa com deficiência. E ela tem, infelizmente, quando ela fala algo, ela fala coisas desconexas hoje, mas quando ela fala algo que tem sentido, entre aspas, ela fala assim: me implantaram um chip e eu pertenço a eles. É as coisas que ela fala quando algo com nexo, ou quase com nexo, né? E é muito bizarro ela falar isso, principalmente porque em 77 quase ninguém ouvia falar de chip, né? E desde a época que ela foi afetada, ela começou a contar sobre isso. Os familiares dela, que eu conversei lá, quando eu fui a convite de 2 pesquisadores lá do Pará, o Heitor e o Natan. E eu visitei, infelizmente ela virou uma pessoa com deficiência, ela teve algum dano cerebral, e ela virou uma pessoa com a deficiência. E ela, como eu falei, não fala coisa com muito sentido. Então teve pessoas na Operação Prato que foram afetadas durante esses casos que a Operação Prato investigou com sequelas permanentes. E olha que curioso, houve casos em que essas pessoas afetadas por uma luz que aparentemente era tecnológica começaram a ter o que classificaram como possessão demoníaca também. Teve uma menina de 13 anos, o fenômeno procurava mais meninas. Isso é uma coisa, mulheres, mas mais meninas. No Acre, quando foi em 2014 e 2016, tinha uma galera na casa. Tinha homens, tinha mulheres, tinham meninas. O fenômeno só afetou as meninas. Isso é um dos aspectos perturbadores desse fenômeno. Ele busca
em grande parte desses casos, afetar as meninas. Por que isso, talvez, né? Porque esse fenômeno talvez saiba que as meninas têm um aspecto emocional, um equilíbrio menor do que os adultos, homens adultos e as mulheres adultas também. As meninas teriam uma facilidade maior de ter a mente ali, talvez, controladas por essas inteligências. São mais emotivas, são mais sensíveis, então esse seria talvez a preferência. Por quê? O que vem depois do contato com a luz são jogos mentais que são feitos, sonhos que começam a aparecer, sonhos de abduções. Abduções, pra mim, o que são? O pessoal fala que foi raptado, né? São jogos mentais, pra mim. Vê um fenômeno, estabelece uma conexão mental, e quando você vai dormir que sua consciência tá ali viajando, entre aspas, ele vem e te coloca em jogos pra a sua mente e tendo um declínio. Várias dessas pessoas que têm esses contatos, inclusive algumas têm contato comigo, tiveram familiares que tiveram contato com essas luzes, começaram a sofrer esses sonhos, depressão, declínio mental, e algumas tiraram até suas vidas. Que pra mim pode ser um dos objetivos secundários desse fenômeno. E daqui a pouco a gente discute por que seria isso. Tá, pode falar mais sobre essa parte da abdução aí? Sim. Tu disse, então, que... Pode falar, o que você acredita? O que eu tô vendo de padrão nisso, tá? Vem algo no nosso mundo aqui, material. Esse algo pode ser só uma luz, pode ser uma nave com luz, ou pode ser um ser com olhos luminosos, geralmente. Tá? Independente de se é luz, nave com luz ou ser com olhos luminosos, quando você olha para essa luz, você não consegue tirar o olho dela. Você entra num estado de hipnótico e de transe. Nesse momento de transe, às vezes são embutidas ideias na sua cabeça, ou retiradas ideias da sua cabeça. Você acha que passou naquele momento meia hora, mas quando você volta, passou, às vezes, 1 minuto. Ou o contrário. Às vezes você acha que naquela experiência passou 5 minutos, mas quando você volta para a realidade, passou 8 horas. Então o tempo muda nesse momento que você está nesse transe. Nesse momento, na minha hipótese, se estabelece uma conexão com aquela consciência mente da pessoa. A pessoa começa a ter em casa poltergeist, coisas voando pela casa, aparelhos ligando e desligando. Ela começa a ter sonhos com abduções. E as abduções podem ser, às vezes, pessoas vestidas de trajes militares, podem ser seres, diferentes tipos de seres pegando você à força e fazendo experimentos, coisas, em diferentes cenários. Esses cenários, para mim, são jogos mentais feitos na pessoa. Para quê? Para se alimentar, talvez, daquele sofrimento, daquela angústia, e fazer a pessoa ter um declínio mental. Eles estão sempre trabalhando, essas inteligências, para mim, negativas, nesse declínio mental. E algumas pessoas entram em depressão por conta disso. Elas vão procurar ajuda. As pessoas falam que elas estão loucas e precisam de psiquiatras e psicólogos. Isso aprofunda ainda mais a depressão delas, e algumas vezes elas tiram a própria vida. Eu conversei com pessoas que tiveram familiares que sofreram disso. Sim. Isso quando não sofrem sequelas permanentes, como a Silvia teve. Sim. O cérebro sofre alguma coisa, a pessoa endoida. É muito comum nessa época, no Acre, as meninas falaram assim, era uma coisa que endoidou a minha cabeça. Parecia que eu ia ficar louca. Toda hora vinha aquela imagem na minha mente. Então, para mim, hoje, eu comecei como engenheiro e físico estudando o aspecto material tecnológico. Hoje eu vejo que o iceberg está todo no fundo da água ali. Tem uma coisa muito mais sinistra por trás, em que a tecnologia, a luzinha que joga em você, é só uma pontinha do iceberg para o que vai acontecer depois. Que é essa conexão mental, que para mim é o que o fenômeno, na verdade, quer.